300 milhões de reais. Só essa brincadeirinha aí. Detalhes do novo CT do Bahia, que deve custar 300 milhões e promete ser o mais moderno da América Latina e do maior nível do mundo, né? Ao todo, 560 mil metros quadrados, 12 campos de futebol. E não me venham com a seguinte pergunta, porra, pra que 12 campos de futebol? Não precisa de tudo isso, meu irmão. O Grupo City sabe o que tá fazendo, velho. Tu acha que você aí da sua casa vai saber mais do que os gestores do City Futebol Group? Tu acha mesmo que já tem expansão em várias frentes no futebol mundial? Na Ásia, aqui na América, na Europa, lá na América do Norte? Tu acha mesmo que os caras não sabem o que estão falando? Você mesmo, Zezinho, que tá sentado no computador ou assistindo um vídeo no sofá ou no computador? Não. Pelo amor de Deus, que absurdo que o Grupo City tá fazendo. Tá de sacanagem, né, irmão? Dito isso, foi minha primeira pergunta. Pô, pra que 12 campos de futebol? Será que é necessário? Aí eu me recolhi a minha insignificância perante ao Grupo City e eu, peraí, pô. Os caras sabem o que estão fazendo. 12 campos de futebol, mini estádio com capacidade para 1000 pessoas, hotel para os atletas, alojamento para a divisão de base, centro administrativo, vai ser o segundo maior CT do Grupo City, estando apenas atrás do Manchester City, que inclusive é o projeto do City Futebol Group para o Bahia, né? Colocar o Bahia como a segunda maior potência do grupo. A maior é o Manchester City, também pelo fator localidade. Está situado na Europa. Então, naturalmente, se tu tá na Europa, tu vai gastar mais grana, tu vai ter mais investimentos, visibilidade em competição de Champions League é muito maior do que onde é Libertadores. Tu acha que quantos torcedores que estão na Europa, o torcedor do Manchester City, do Manchester United, do Barcelona, do Real Madrid, tu acha que quantos por cento dessa galera aí estão assistindo um jogo de Libertadores? Bahia e Internacional. Tu acha que quantos por cento dessa galera estão assistindo? Quase ninguém, gente. Bota aí 5% e olhe lá. Eu acho que eu tô até superestimando esses números. Então, assim, naturalmente o Manchester City vai estar como prioridade 01. Não vai ser o Bahia pela razão óbvia, né? Que eu acabei de citar. Bom, bizarro. As obras devem ser concluídas no final de 2027. Basicamente daqui a 2 anos. Pegando o gancho rápido aqui pro CT do Sport, que é um CT mais humilde, né? Porque o Sport não tem todo esse investimento em relação ao Grupo City. E beleza, já é meio óbvio isso pra todo mundo. O Sport tá devendo salário, pô. A previsão das obras para serem concluídas aqui no Sport é no final de 2026. E assim, obviamente que não é uma reforma tão absurda e não é uma construção tão moderna como vai ser nas instalações do Bahia, obviamente com injeção do dinheiro do Grupo City, né? Enfim, projeto, né, meus amigos? Grana infinita do Grupo City. Cara, o torcedor do Bahia ele tem que agradecer muito a Belitani todos os dias por ter conseguido engatilhar daí essa SAF com o City Futebol Group, porque é outro patamar, gente, é outro patamar. Enquanto o Ceará, Sport, Fortaleza, Vitória, os principais times nordestinos estão brigando ali para chegar aos 45 pontos, o Bahia já tá com 46, com 28 jogos, vai disputar a vaga na fase de grupos da Libertadores e ano após ano vem investindo na sua estrutura de base, na sua estrutura em relação às instalações agora no CT, já quitou as dívidas e é grana infinita, né, irmão? E ainda falam que não, pelo amor de Deus, que absurdo o Sport ser vendido para uma SAF, é um clube vendido. O que eu mais quero é ser vendido para um City Futebol Group da vida. Eu sei que não vai dar mais para o City Futebol Group, mas para algum outro grupo. É o que eu mais quero na minha vida, pelo amor de Deus. E ainda tem gente que acha que é ruim. Não, SAF é ruim. É ruim. Pergunta para o torcedor do Bahia se é ruim. Nesse momento, se o Bahia não tivesse SAF, o Bahia tava na Série B. Ou estaria aqui, ó, no bololô. Será que o Bahia vai ficar na Série A? Ou vai cair pra Série B? Tava ali, ó, em 17º, 16º. Mesmo patamar do Vitória, Ceará, mesma coisa. Nada muito diferente disso, não. Mas aí, com a injeção do Grupo City, o Bahia mudou radicalmente seu patamar. E aí, agora eu já vou pegar o gancho aqui. Pô, CT bizarro, surreal, moderno pra cacete. As imagens belíssimas. Vou até passar aqui um pouquinho. É um projeto ainda, não tem nada construído. Mas, primeiro mundo, né, irmão? Outro patamar. Igual passa dando CT do Bahia, agora vamos passar para Libertadores e as probabilidades, tá, gente? E aí eu vou pegar um gancho geral para falar de Bahia, Vasco, São Paulo, Fluminense, e também a abertura de um G8, provavelmente. E um G14 lá na Sul-Americana. Seguinte, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, basicamente já estão cravados aí na próxima Libertadores. Cruzeiro com 99,92%.
Pelo amor de Deus. Vou nem debater isso aqui. Mirassol tá com 97,1. Bahia 84,8. Botafogo 66,0. Fluminense 25,5. Vasco da Gama 11,8. E aí vem o São Paulo com 5,1. Eu acho que daí pra baixo eu não vou debater muito. Internacional, Bragantino, Grêmio, Corinthians, essa galera aí, eu nem vou alongar o debate aqui porque tem uma pontuação, ou a pontuação é baixa, ou o time é ruim, ou o desempenho é horroroso, ou é tudo isso no mesmo balaio, tá? E aí vamos lá, qual é o cenário de abertura de G8, G9, G20, G15? Vamos lá, seguinte, todo mundo sabe, os 4 do G4 vão diretamente para Libertadores na fase de grupos. Hoje, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Palmeiras está jogando semifinal de Libertadores, o Flamengo também. Se o Palmeiras ou o Flamengo for campeão da Libertadores, o G4 vira G5. E o G6 vira G7. Abre mais uma vaga automaticamente. Se o Palmeiras ou o Flamengo for campeão, é bom pontuar, que deve acontecer isso. E talvez a final seja Palmeiras e Flamengo. Beleza. Aí abre-se mais uma vaga ali para um G7, para ir para uma pré-Libertadores. Ok. Só que o Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil e se manter ali no G4 ou G6, vai abrir mais uma vaga também. E aí o G4 vira G6, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores for Palmeiras e Flamengo ou Flamengo. E o G6 acaba virando G8. E hoje a gente teria Fluminense e Vasco indo para pré-Libertadores. É isso, 2 vagas para pré e as outras 6 vagas para a fase de grupos da Libertadores, tá? Hoje o Bahia, por exemplo, se abre um G6, a gente tá colocando a possibilidade, tá, gente? É se abrir. Se abrisse um G6 hoje, o Bahia iria para a fase de grupos da Libertadores. E apenas Fluminense e Vasco iria para pré. Se não abrir se não abrir mais vagas, né? Se ficar até a 6ª colocação, sei lá, se um Vasco for campeão da Copa do Brasil e terminar o campeonato na 10ª colocação, ou se um Corinthians for campeão e terminar o campeonato na 12ª colocação, aí não vai abrir mais uma vaga. E se o Palmeiras ou o Flamengo, nenhum dos dois ganhar o título, automaticamente também não abre nenhuma vaga. Aí o Bahia iria para a pré-Libertadores hoje. É esse o cenário, tá, gente? E aí, vamos lá. Eu peguei esse gancho aqui todinho para trazer a tabela de classificação e as probabilidades também. E a sequência, né, velho? Eu tô voltado aqui, vai focar um pouco mais no Bahia, tá, gente? Primeiro, o Bahia ele tem uma tabela tranquila. Próximo jogo, amanhã contra o Inter, tem um jogo a menos. Se ganhar um jogo a menos, vai a 49 já. Já encosta no Mirassol também para tentar beliscar essa vaga no G4. Beleza. Se ganhar do Inter amanhã, que o Bahia é favorito. O Inter não tá jogando nada. Depois pega o São Paulo no Morumbi. São Paulo também não tá jogando nada, mas lá é difícil, ok. Aí o Bahia pega o Bragantino na Fonte Nova. Bragantino que tá em crise, apanha de todo mundo. Galo fora. Outro time fora de casa que dá pra pontuar. O Galo tá muito mal. A Inter fora, mais difícil, duro. Mas Fortaleza aqui já virtual rebaixado nessa 34ª rodada. Aí depois Vasco é um duelo mais difícil. Juventude fora, já rebaixado. Fluminense fora, duro. E o Bahia enfrenta o Sport ali na 38ª rodada, basicamente, fechando a Série A. É mais ou menos por aí. E aí o Sport já vai estar rebaixado. A tendência é que o Bahia vence essa última rodada aí. Beleza. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? A tabela do Bahia é muito tranquila. O Bahia pega 3 times da zona do rebaixamento e os 3 virtuais rebaixados. Fortaleza, Juventude e Sport. 2 desses na Fonte Nova. E em casa pega o próprio Inter que está em crise. Então assim, é uma tabela bem razoável para o Bahia. Se não pegar o G4, ficar pelo menos no G6 e ir para a fase de grupos da Libertadores. Porque o G4 deve virar G6. Tá ligado o ponto? É esse o ponto da análise que eu tô trazendo aqui para vocês em relação ao Bahia. Agora eu vou pro Vasco, que é outro foco aqui no canal. O Vasco, ele tem uma tabela chata, viu? Não é uma tabela fácil, não. O Vasco, por exemplo, ele só enfrenta um time da zona do rebaixamento daqui pro final, que é o Juventude em São Januário. E aí o Vasco deve carimbar os 3 pontos aí, na teoria, né? De resto, o Vasco pega muitos times ali da parte do meio de tabela pra cima. Botafogo no Clássico, pega o Bahia na Fonte Nova, pega o Mirassol que tá no G4, que é duelo duríssimo. O São Paulo, de certo modo, no confronto direto, já que o São Paulo é o 9º colocado ali na parte de cima da tabela. Aí beleza, tem um Bragantino que tá despencando, mas ainda assim
O Bragantino tá na 10ª colocação. Então, assim, velho, a tabela do Vasco não é uma tabela fácil. Ponto. Só que o Vasco vem evoluindo muito de desempenho, vem evoluindo muito de resultados. Se você analisar aqui, ó, Campeonato Brasileiro, Série A. O Vasco na classificação do retorno é o terceiro melhor, pô. Só ficando atrás do Palmeiras e do Flamengo por 2 pontos, tá a distância ali do Palmeiras, e por 1 ponto tá a distância ali do Flamengo. Então, assim, a distância é de 1 ponto. Próximo jogo, se o Vasco ganhar, o Flamengo tropeçar o Palmeiras, o Vasco vai ser o líder do retorno. Por quê? Porque o time tá jogando muita bola. E por quê? Porque o time é bom. Então, assim, não acho que o Vasco é uma ameaça ao G6. Não acho. Porque tá a 7 pontos do Bahia e tem um jogo a mais em relação à galera. Não acho que é ameaça pro G6. Mas acredito que pode carimbar pelo menos o G8 e pegar a vaga na pré-Libertadores. Por probabilidade, né? Vamos aqui voltar à probabilidade de classificação para Libertadores. O Vasco ele tem 11,8%. Porque ainda está contabilizando ainda o G8, né? Mas eu acho que o Vasco ele tem uma boa chance de pegar pelo menos um G8 aí. Lógico, se abrir o G8. É sempre bom frisar isso, né? Sul-Americana, vamos lá. O Bahia tá com quantos por cento pra Sula? O Bahia tá com... Cadê? Vasco tá com 76, Fluminense 70 e por aí vai. O Bahia já tá sacramentado, né? Por isso que eles nem estão colocando aqui o Bahia no roteiro da Sul-Americana. Cadê? Pra ver a classificação Sul-Americana. Bahia tá com 15,6. Ah, tá, foi mal. É porque aqui o Bahia tem uma baixíssima probabilidade de pegar a vaga na Sula porque ele deve ir pra Libertadores. Aí tá certo. O Ceará tá com 48% de chance de ir pra Sul-Americana. Tá ali, né? 50-50, né? 50-50. A gente já fez o vídeo sobre a tabela do Ceará. Acho que o Ceará tem que focar em fazer os 45 pontos, que não é garantia nenhuma que vai fazer. E eu acho que nem vai chegar a 45. Acho que vai fazer abaixo disso. Só que o Vitória deve também chegar a 45. E aí deve ser suficiente para o Ceará ficar na Série A. Enfim. É bom o Ceará abrir o olho. E aí vamos lá, né? Abertura do G8 automaticamente abre o G14. O Ceará hoje, se não abrir G14, nem G13, mas deve abrir, o Ceará não iria nem para a Sul-Americana. Mas se abrir, o Ceará estaria no bololô. Só que assim, o Ceará, pelo time que tem, pela sequência que tem de jogos, ele deve ainda mais perder posições. Pega o Atlético Mineiro na Arena MRV, depois o Fluminense no Maracanã. Deve perder posições nos próximos jogos. Tá com 35, não deve subir muito esse sarrafo aí não. Deve perder ali 1 a 2 posições e ficar ali em 15º, 16º e talvez nem pra Sul-Americana vá. Não tô aqui querendo cravar que já vai ou já não vai. Só tô colocando a tendência pela tabela dificílima que o Ceará tem, tá, gente? Bom, voltando. Aí o papo da Libertadores, né? E o Fluminense? O Fluminense ele tem uma tabela chatinha, de certo modo. Inter em casa, o Fluminense... Quando eu falo chatinha, gente, assim... Por exemplo, quando o Bahia pega o Inter em casa, eu não tô colocando que é um jogo fácil. Mas pelo Bahia ser muito dominante na Fonte Nova e jogar um grande futebol normalmente e ter um time melhor do que o Fluminense, eu aponto um jogo, de certo modo, tranquilo, entre aspas, pro Bahia. Não que vai ser fácil, não que já tá ganho, mas mais tranquilo pro Bahia do que pro Fluminense. Esse é o ponto. Mas beleza, Inter em casa e depois pega o Ceará em casa. O Fluminense vai para 2 jogos em casa que ele tem que vencer os 2. E se ele ganhar os 2, aí pode ser que o Fluminense entre forte na briga para entrar no G6. O Fluminense pode entrar forte na briga para entrar no G6. Dá para somar os 6 pontos aí. O Fluminense ele deve pegar essa vaga na pré aí, pelo menos, viu? Depois o Fluminense vai pegar o Ceará fora, o Mirassol em casa. Beleza. Dá para somar uns 3 pontos aí também nesses 2 jogos. Aí depois pega Cruzeiro e Flamengo, duríssimo. Palmeiras infernal. Aí depois pega o São Paulo no Maraca, Grêmio fora e termina enfrentando o Bahia. Cara, a tabela do Fluminense é bem difícil. Eu não acho que o Fluminense pega o G6. Acho que ele deve terminar o campeonato ali. Onde tá? 7º, talvez caia para a 8ª colocação. Acho que dá para beliscar a vaga na pré-Libertadores. Mas com a fase de grupos da Libertadores de forma direta, acho muito difícil mesmo. Pelo treinador fraco que tem, na minha opinião, e pela tabela que é bem difícil, tá? Mas vamos aguardar. E o São Paulo que tem 38? São Paulo tá em frangalhos, né? Apanhando de todo mundo. Pega o Bahia no Morumbi, jogo duríssimo. Depois o Vasco extraordinário, duríssimo. Flamengo duríssimo. Bragantino dá um alívio. Corinthians é clássico, duro. Juventude em casa deve ganhar. Fluminense fora, duro. Inter
beleza, vitória lá no Barradão Infernal. A tabela do São Paulo é bem difícil e o desempenho do São Paulo é horroroso. Eu diria que esse G8 tá se encaminhando cada vez mais, tá? Pela tabela, sequência, elenco, momento. Sei que futebol muda muito rápido, mas esse G8 aí tá com um cara que vai ficar assim. Pode ter variações, né? O quinto sobe para quarto, o quarto cai para sexto, o sexto sobe para quarto, o sétimo cai para oitavo, o oitavo sobe para sexto. Pode ter variações ali. Mas eu acho que o G3, para mim é esse aqui, já tá sacramentado. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas esses mesmos times aqui no G3. O G6, eu também acho que pra mim já tá cravado. Bahia, Botafogo, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O que vai variar é a ordem. E o G8 também, cara. Eu acho que não vai ter mais nenhuma grande variação, não. Acho que o que pode acontecer é o Vasco subir e passar o Fluminense com o tempo. Talvez o Bahia passar o Botafogo. Talvez o Mirassol cair pra sexto. Não sei. Mas eu acho que esse G8 aqui tá com bem cara de G8. Óbvio que o oitavo tá muito próximo do 12º. Beleza, 3 pontos apenas. Mas, por tudo que a gente já vem pontuando aqui nesse vídeo, acho que o Vasco tem uma boa chance de pegar a vaga na pré-Libertadores, sim, tá? Bom, é isso, meus amigos. Tamo junto, estamos de volta mais tarde em vídeo no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de todos e todos. Tamo junto.